iniciando então nossa aula de hoje, uma aula muito legal para se trabalhar, meiose. Ontem nós falamos sobre mitose, não foi? E mitose é um processo de divisão celular em que são formadas duas células geneticamente iguais. Só para lembrar, na mitose você tem uma célula, ocorre a duplicação do DNA na fase chamada intérfase, aí a célula divide-se em duas, lembra? Geneticamente o quê? Iguais. Eu tenho aqui 46 cromossomos simples, aqui eu passo a ter 46 cromossomos duplicados, tem que tomar cuidado aqui que o pessoal confunde muito, né? Aqui eu tenho 46 cromossomos simples, aqui eu tenho duplicado e aqui eu volto a ter duas células, no caso, com cromossomos simples. Só para lembrar, isso aqui é mitose, legal? Mitose, divisão celular, tá? Que forma células geneticamente iguais. Quando eu falo cromossomo simples, ele tem uma cromática com um centrômero e cromossomo duplicado, ele lembra até a letrinha X, tá lembrado? Isso é cromossomo duplicado. E aí ele volta a ter cromossomo simples, tá? Só para a gente lembrar, para poder retomar a aula. Bom, professor, para que serve mitose? Formação de células somáticas, lembra? Tecido epitelial, por exemplo, correto? Células do tecido conjuntivo, por exemplo. E meiose é para a formação de células haploides, geneticamente diferentes. Certinho? Meiose geneticamente diferentes. Pessoal, pega a página 75, por favor. Só um segundinho que eu deixei minha apostila aqui do lado. Minha apostila está aqui do lado. Vou só pegar aqui, só um segundo. Opa! Pronto, pessoal, voltei aqui. Desculpa, tá? Na pressa eu deixei ali a apostila aqui do ladinho aqui no banco, tá bom? Beleza? Desculpa. Pega a página 75 então. Vamos voltar? Meiose então é formação, processo de divisão celular em que são formadas quatro células geneticamente diferentes e todas elas são haploides. Professor, você está falando de células somáticas. Negativo. Células somáticas é ali do lado. Olha lá, ó, mitose. Eu estou falando de meiose. Meiose é para formação do que, galera? Olha lá, de esporos e formação de, olha lá, gametas. Tanto esporos quanto gametas. Legal? Então, para nós formarmos gametas, espermatozoides e óvulos, nós realizamos meiose. Correto? Quando você fala, por exemplo, em planta, lembra? Briófita, pteridófita, gimnosperma, angiosperma, realiza meiose intermediária ou espórica, né? A meiose é para formar esporos. Beleza? Geneticamente diferentes. É aqui que vai ocorrer o fenômeno fantástico chamado de crossing over. Bom, vai na página 75. Tá? Daqui a pouco você vai definir a meiose, por enquanto é só para prestar atenção. Lembra disso aqui? Falei ontem em mitose. Tá? Ciclo celular. O que é ciclo celular? É a intérfase mais a divisão celular. Professor, quem é a divisão celular? Bom, pode ser a mitose ou pode ser a meiose, certo? Então, se eu pegar intérfase mais mitose, isso eu chamo de ciclo celular. Intérfase mais meiose, isso eu também chamo de ciclo celular. Intérfase é aquele período em que a célula está, lembra? Se preparando para dividir. É onde ocorre a duplicação do DNA. Eu não vou falar de novo sobre intérfase hoje, nós já falamos ontem, mas só para lembrar, falei que não ia falar, mas já estou falando, é dividido em 3 etapas. Estão lembrados? G1, S e G2. A fase mais importante é a fase S, que é onde ocorre a duplicação do DNA. Legal? Lembrando que a intérfase leva aproximadamente 23 horas. Já a divisão celular, aproximadamente 1 hora. De 30 minutos a 1 hora é uma média. Tá ok? Bom, a nossa aula de hoje é sobre meiose. Isso aqui é muito importante. Pode ver que esse desenho está aí na tua apostila. Preciso que você tome muito cuidado para você entender como vai funcionar. Tudo bem? Ó, eu quero que você primeiramente olhe do jeito que está aqui. Então vamos lá, muita calma. Você concorda que aqui nós temos 4 cromossomos simples? Vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4. 4 cromossomos simples. Aí de repente, ele duplica. Olha lá, ó, teve a duplicação. Continuamos com 4 cromossomos, só que são 4 cromossomos duplicados, certo? Qual é o nome que eu dou para isso? Intérfase. Leva aproximadamente 23 horas. Tudo bem? Eu não estou. Pode ver que isso aqui não é uma célula nossa. Porque se fosse nossa, teria quantos cromossomos? Vamos lembrar? 46. Nessa célula aqui ela tem 4, tá? É uma célula de um ser vivo qualquer.
Beleza, então. Aí olha o que vai acontecer. A primeira coisa da meiose, tá? Essa célula que tem 4 cromossomos duplicados, ela se divide, como você está vendo aqui, e forma 2 outras. Só que olha lá, ó, 2 cromossomos duplicados, correto? 2 duplicados. Mesma coisa aqui, ó, 2 duplicados. Então aqui eu tinha 4 duplicados, agora eu tenho aqui 2 duplicados. De 4 caiu para 2. Então, nós tivemos aqui a primeira meiose. Meiose dividida em 2 etapas, meiose 1 e meiose 2. Galera, como eu tinha uma célula com 4 cromossomos duplicados, agora reduziu para 2, eu digo que a meiose 1 é uma meiose, anota aí, por favor, reducional. Reduz a quantidade de cromossomos, consequentemente, reduz a quantidade de DNA. Ok, aí olha o que acontece agora. Essas 2 células que têm 2 cromossomos, de novo, ó, divide outra vez. Divide novamente. E aí ela forma 4 células no final. Só que agora, olha lá, ó, 2 cromossomos simples, 2 cromossomos simples, 2 cromossomos simples, 2 cromossomos simples. Então aqui tem 2, tem 2, tem 2, tem 2. Confirma? Só um pouquinho. Eu tinha aqui 2 células com 2. Agora eu tenho 4 células com 2 cromossomos. Eu tinha 2 células com 2, agora eu tenho 4 células com 2. Eu tenho agora a meiose 2. A meiose 2 eu chamo de meiose, põe lá para mim, equacional. Professor, por que ela é equacional? Porque de 2 células com 2 cromossomos aumentou para 4 células também com 2 cromossomos. Aí eu chamo de meiose equacional. Tá joia? Tranquilo? Então existem 2 meioses, a meiose 1 e a meiose 2. Agora, olha o que eu vou fazer, tá? Eu vou te dar aí alguns segundinhos, por favor, anota para mim aí, tranquilos, tá joia? Eu vou apagar o que eu coloquei tudo em vermelho e vou refazer, só que agora usando cromossomos humanos, tá joia? Cromossomos humanos. Então vamos lá, pegando aqui a borracha, tá? Vamos apagar aqui tudinho, que daí a gente vai refazer exatamente a explicação, só que usando aqui 46 cromossomos, né, no caso das nossas células somáticas. Então vamos lá. Vocês vão ver na próxima aula minha, que é a aula que eu vou falar de gametogênese, formação de espermatozoides e óvulos, tá? Que tudo começa com uma célula chamada espermatogônia, ou, no caso das mulheres, uma célula chamada ovogônia, tá joia? Se fosse uma espermatogônia, por exemplo, essa célula aqui teria 46 cromossomos simples, tá joia? 46 cromossomos simples. Aí viria a intérfase, aí essa célula passaria a ter 46 cromossomos em forma de X, ou seja, 46 cromossomos duplicados. Na boa até aí? Beleza. O que vai acontecer agora, professor? A primeira divisão. Pronto, a primeira meiose. De 46 cromossomos duplicados, essa célula aqui, o que vai acontecer com ela? Ela vai passar para 23 cromossomos em forma de X, ou seja, 23 duplicados. Essa aqui também, 23 duplicados. Você viu que interessante? De 46 caiu para quanto? 23. Então, a meiose 1, ela reduziu o número de cromossomos. Então, a meiose 1 é meiose, qual é o nome? Reducional. Não mudou nada. Aí, essas 2 células vão dividir de novo, correto? E aí, elas vão formar 4 células, todas com 46 cromossomos. Só que agora, são 46 cromossomos o que, galera? Simples, simples, simples e 46 cromossomos simples. Deixa eu até sair da frente aqui que eu estou na frente. Olha lá, ó, 46 cromossomos simples. Certo? Então, que 46, galera? Estou ficando maluco? Para. Você deve estar se perguntando aí, ué, professor, por quê? Aumentou? Para. Volta. Opa. Eu estou lá em cima, ó. Vai, volta de novo. Aqui tem 23 duplicados. Confirma? Aqui tem 23 duplicados, certo? Ela dividiu, não é isso? Aí o que acontece? Formam 4 células. Agora sim. Essa aqui vai ter 23 cromossomos simples. Aqui, 23 cromossomos simples. Aqui, 23 cromossomos simples. E aqui, 23 cromossomos simples. Vou até sair da frente ali, ó. Pronto. Então, de 2 de 23 aumentou para 4 de 23. Então, a meiose 2 aumentou o número de células com 23 cromossomos. Então, eu chamo a meiose 2 de meiose, qual é o nome que dá? Equacional. Pronto. Agora ficou certinho, gente. E, gente, você percebeu uma coisa? Começou com quanto? Ó,
começou com uma célula com 46, terminou com quanto lá embaixo? Com 4 de 23, certo? Se eu tivesse começado lá em cima com, né, vamos colocar aí para você ter uma ideia, com 10 cromossomos simples, essas 4 lá embaixo teríamos 5 cromossomos simples, certinho? Então, na meiose, tá, as células resultantes sempre são formadas pela metade. Se uma célula tem 10 cromossomos, vão formar 4 células no final com 5. Se a célula tem 46 cromossomos, vão formar no final 4 células com 23. Se a célula tem 30 cromossomos, vai formar na meiose final 4 de 15. Então é sempre pela metade. Não esqueça, meiose 1 é reducional, meiose 2 é equacional. Tá na boa? Isso é meiose. Peguei uma questão da UFMS, tá? Que eu quero até fazer com você aqui. Olha como que essa questão caiu aqui na Federal. Não está na apostila, tá? Só olha comigo. Achei muito legal colocar para você. Vai lá, na Federal. Na meiose acontecem 2 divisões celulares sucessivas, denominadas meiose 1 e meiose 2. Aí você não pode esquecer, tá? A meiose 1 ela é reducional e a meiose 2 ela é equacional. Você não pode esquecer disso. Não precisa copiar não, só olha lá. Observe o esquema abaixo e considere que a célula-mãe, que é a célula 1, apresenta o número de 16 cromossomos. Então a célula 1 aqui, galera, ó, ela tem 16 cromossomos. Pronto, tá na boa. Essa célula vai dividir pela metade. Nós vamos ter 23 cromossomos duplicados aqui e 23 cromossomos duplicados aqui. Certo? Tanto que a meiose 1, lembra? De 46 lá em cima. Opa, é 16, Edilson. O que está acontecendo com você, cara? Pronto, volta lá. Ele usou o número 16, aqui, 16. Volta. Se essa é 16, ela vai dividir pela metade, então essa aqui vai ter 8 cromossomos e essa aqui vai ter 8 cromossomos. Ok, então de 16 cai para 8. Então a meiose 1 é meiose reducional. Pronto, ficou certinho agora. E essas duas células de 8, né, que são as células 2 e 3, vão dividir de novo e aí eu vou ter 8 cromossomos, 8 simples, 8 simples, 8 simples. A meiose 2, de 2 células com 8, passou para 4 células com 8. Então a meiose 2 eu chamo de meiose equacional. Só para lembrar, galera, a primeira ele falou que é 2N, confirma? Ele falou que essa célula número 1 é 2N. Se as outras são todas pela metade, então essa é N haploide, essa é N haploide, essa é N haploide, 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 haploide. Meiose é isso, formação de 4 células haploides, todas geneticamente o quê? Diferentes. Quer ver que questão massa agora? Em relação à meiose, é correto afirmar. As células 4, 5, 6 e 7 apresentam 8 cromossomos. É verdade, 4, 5, 6 e 7 têm 8 cromossomos. As células 1, 2 e 3 apresentam 16 cromossomos. Não, só a célula 1. A 2 e a 3 têm 8. A célula 1 passa por divisão reducional e equacional para formar as células 2 e 3. Não, para formar as células 2 e a 3 é só reducional. Equacional não. As células 2 e 3 sofrem divisão reducional para formar as células 4, 5, 6 e 7. Errado. A 2 e 3 para formar a 4, 5, 6 e 7 é meiose 2 equacional. Errou de novo. As células 2, 3, 4, 5, 6 e 7 apresentam metade do número de cromossomos da célula 1. Sim, célula 1 tem 16, a restante tem tudo 8, metade. A 16 está certa. E a 32, vamos lá. Opa. As células 2 e 3, são originadas da célula 1 por divisão reducional. É verdade. A 2 e a 3 vêm da célula 1 por divisão reducional. Então a 32 está correta. E a 16 também, certo, pessoal? Eu tinha marcado a 16 aqui, mas a caneta não registrou. Pronto, tá lá. Então ficaram corretas a 32, a 16 e a 01. Correto? Tranquilos? Então deu 30, 46, 47, 48, gabarito 49. Certo, pessoal? Tranquilos? Beleza? Sossegado? Posso continuar? Então vamos lá. Mandando o brasa aqui. Pessoal, agora vira a tua folha. Na verdade está na sequência, né? Eu até coloquei uma questão extra, tá? Coloquei uma questão extra. Essa questão extra é o seguinte. Lembra que eu passei ontem para vocês mitose? E quando eu entrei em mitose, eu fiz um gráfico assim na mitose, ó. Fica olhando aqui para ver se você se lembra. A mitose era assim, ó. Eu tinha aqui a fase G1, S, G2, prófase e metáfase, anáfase e telófase. Tá lembrado? Se eu começasse com uma célula que tem 46 cromossomos, eu terminaria com uma célula com 46 cromossomos. Mitose só tinha uma queda. Como assim, professor? Só uma anáfase. Na meiose é diferente, tá?
A meiose, deixa eu já adiantar para você, não é para copiar ainda, a meiose funciona assim. Existe a meiose 1 e existe a meiose 2. A meiose 1 você já sabe, ela é uma meiose reducional. E a meiose 2 eu acabei de explicar para você, ela é uma meiose equacional, porque aumenta o número de células. Reducional reduz o número de DNA, né, o número de cromossomos. A meiose 1 é dividida em prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. E a meiose 2 é dividida em prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Correto? Na meiose 1, você acabou de ver ali, você vai ter a formação de duas células. E a meiose 2, dessas duas células, tá? Você vai ter a formação de 4 células, certo? Aqui eu vou ter uma célula diploide e as restantes serão todas células o quê, galera? Haploides. Beleza? Tá, vamos voltar aqui um pouquinho. Olha lá. Aqui é só um esboço, né? Identifica as etapas do ciclo celular no gráfico abaixo. Você viu que ele usou o termo ciclo celular. Pessoal, eu estou com atos aqui, tá? Qualquer coisa é só você me chamar. Beleza? Então vamos lá. Aqui eu tenho a fase G1, certo? G1, pode ver que aqui tem quantidade de DNA, quantidade X de DNA em G1. E aí nós temos a próxima etapa que é S. Vai anotando lá. E terminou com o que, pessoal? 2x, claro, na fase S ocorre lá, lembra? Duplicação do DNA. Logo em seguida a gente tem aqui a G1. Então se eu pegar essas três, né, iniciais, essa aqui é o que nós chamamos de, olha lá pessoal, intérfase. G1, S e G2. Pronto, G1, S e G2, correto? Falei G2 e marquei G1. G1, S e G2. Então, são as 3 etapas. Professor, o que vem depois nessa linha aqui? Essa linha aqui, tá? Anota lá para mim, é onde nós temos a prófase 1 e onde nós temos a metáfase 1. Eu já vou te explicar daqui a pouco ali na frente. Aí o gráfico tem a primeira queda. Você viu que ele tem a primeira queda? Essa primeira queda é a primeira anáfase, que a gente chama de anáfase 1. E aí, nós temos a última etapa da meiose 1, que a gente chama de telófase 1. Beleza? Bom, galera, olha que interessante, ó. Começou com X, certo? Vou acompanhando aqui, ó. Aí ele aumentou, foi para 2x e voltou aqui na telófase 1, olha lá, eu tô até pintando, ó. Terminou na telófase 1 com X. Mas não acabou a divisão. Nós estamos falando de meiose, porque o gráfico teve 2 quedas, então é meiose. Essa próxima etapa aqui, a gente chama de prófase 2 e metáfase 2. Essa é a prófase 2 e metáfase 2. É a segunda meiose. Aí o gráfico cai outra vez. E aí nós temos a chamada anáfase 2. E aí termina com telófase 2. Agora eu quero que você preste atenção na telófase 2. Você percebeu como que ela terminou aqui na telófase 2? Olha lá, ó, telófase 2. Olha a quantidade de DNA, ó, X sobre 2. Quer dizer que ela terminou pela metade. Se fosse humano, né, quantidade de DNA, vamos falar de quantidade de DNA. Aqui teríamos 46 moléculas de DNA, aí ele aumentaria para 2x, para 92 moléculas de DNA, voltaria na telófase 1 para 46 e terminaria com 23. Olha que interessante, ó. Teríamos um espermatozoide com 23 cromossomos ou um óvulo com 23 cromossomos. Beleza? Então você tem G1, S, G2, vai acompanhando. Prófase 1 e metáfase 1. O gráfico cai pela primeira vez, que é quando o DNA se separa, eu vou te mostrar aqui, anáfase 1, telófase 1. Aí entramos para meiose 2. Prófase 2, metáfase 2, o gráfico cai de novo, anáfase 2 e termina com telófase 2. Certo? Se fosse uma célula, professor, com 4 cromossomos, tudo bem, 4 DNAs. O X passaria para 4, 2X passaria para 8 e terminaria com quanto lá no final? Com 2. Né? Por que 2? X, 2X e termina com X sobre 2. Correto? Sacou a jogada? Tá? Eu vou até mudar aqui em azul a cor, né? Eu acho que vocês já sacaram aí, mas só para lembrar. Se tivesse uma célula com 4 cromossomos, passaria para 8 cromossomos, continuaria com 8, caía para 4, continuaria com 4 e caía para 2 e terminaria com 2. Sacou a jogada? 4, 8, 4, 2. Então, uma célula com 4 moléculas de DNA terminaria com 2 moléculas de DNA. É sempre a metade. Meiose sempre termina pela metade, a partir da célula diploide.
Tranquilos? Preciso que você coloque esse esqueminha aí para mim, tá? Vou deixar aqui. Essa aula é rapidinha, pessoal. Essa aula é rápida, né? Vamos para a meiose agora, a definição de meiose. Olha lá, ó. É um processo de divisão celular em que são formadas, anota lá, quatro células geneticamente diferentes. Nenhuma é geneticamente igual à outra. Graças a um fenômeno chamado crossing over, que a gente vai ver daqui a pouquinho na prova fase 1. Ocorrência, produção de células sexuais. Quais são as células sexuais? Lembra? Esporos e gametas. Tá na boa? Vamos lá. Esse esquema que está aqui, ó, etapas da meiose, pode ver que esse esquema que está aqui é o mesmo que eu coloquei embaixo para você, correto? Não se esqueça, galera. Professor, o que vem antes da mitose? Intérfase. O que vem antes da meiose? Intérfase. Sempre antes de qualquer divisão celular, você tem intérfase. A intérfase é quando o DNA se duplica, certo? Agora vamos voltar para a meiose. A meiose 1 é dividida em 4 etapas, lembra? Prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. Aí nós temos um período chamado de intercinese. Intercinese é um período de, entre aspas, é um período de repouso celular, que na verdade a célula não está repousando de forma alguma, né? Por isso que eu coloquei entre aspas. Por quê, professor? Porque é o momento em que ocorre intensa síntese proteica, correto? Intensa síntese proteica. A célula tem que produzir uma grande quantidade de proteína. Né? Para quê, professor? Para poder continuar a meiose, porque ela está indo para a meiose 2, então ela precisa de proteína para poder finalizar o processo. Aí entra a meiose 2, que é equacional, prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Tudo bem? Eu fiz questão de colocar ali, ó, a meiose apresenta uma única intérfase. Cuidado, essa intérfase não é durante a meiose, ela é antes da meiose. A intérfase é sempre antes da meiose ou sempre antes da mitose. Ah, professor, intercinese que você colocou em azul aqui é a mesma coisa que intérfase. Não é a mesma coisa que intérfase. A intérfase ocorre antes de tudo isso que está aqui nessa lousa para você. A intercinese, que está entre os dois, as duas meioses, é o momento em que a célula apenas está produzindo proteína. Ela não duplica DNA. Isso é intercinese. Então vamos começar. Bora lá, meiose 1. Então lá nos testículos ou lá nos ovários existem células chamadas espermatogônias ou células chamadas ovogônias no caso das mulheres, que é a nossa próxima aula, que vai ser gametogênese, que eu vou gravar hoje à tarde para vocês. Tá? A meiose 1, que ocorre para a formação de gametas, no nosso caso, animais, ela é uma meiose, de novo, fico batendo isso toda hora, ó, reducional. Correto? Reducional. Então vamos lá, gente. Todo mundo junto aqui. Meiose reducional. Vamos iniciar. A meiose 1, ela tem 4 etapas. Prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. A fase mais demorada é a prófase 1. Só a prófase 1 tem 5 subfases. Acompanha aí. Leptóteno, zigóteno, paquítono, diplóteno e diacinese. Certo? Tem até um esqueminha que eu gosto muito de usar, que vocês já devem ter visto falar já, ó, que é o lesipadidi. Leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno, diacinese. Lesipadidi. São 5 subfases. Leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Essa é a prófase 1. Que é, você já pode até marcar aí, que é a fase mais longa da meiose. Tanto que lá na mitose a fase mais longa, lembra da fase mais longa da mitose? É prófase. E da meiose é a prófase 1. Vamos começar? Vamos lá. Deixa eu explicar, depois você anota tudo que você tem que anotar. Tudo bem? Tá, vamos lá. Vamos entender o desenho. Ah, professor, que célula bonita. Não. Não é uma célula. Isso aqui é o núcleo de uma célula. Se eu tivesse que desenhar uma célula, eu teria que colocar aqui para você a membrana plasmática, certo? Aqui seria, então, a membrana plasmática e aqui seria o citoplasma, tá? Só para você entender o desenho. Professor, mas aí, o que é isso aqui? Essas membraninhas aqui. Essa aqui você conhece. É a famosa quem? Lembra? Carioteca. Tá vendo essa esferinha aqui, pretinha aqui? Qual que é o nome dela? Você sabe o nome dela. É o nucleolo, que atua na síntese do quê, pessoal? De ribossomos. Professor, e esse filamento que nós estamos vendo aqui? Bom, gente, esses filamentos que vocês estão vendo aqui, ó, deixa eu pegar uma aqui para você. Olha lá, ó. Esse filamento aqui, tá? É um cromossomo que começou a condensar. Deixa eu explicar, depois você anota tudo. Então, na fase chamada leptóteno, subfase, na verdade, eu estou dentro da prófase 1, inicia a condensação cromossômica. Então, os cromossomos estão começando a ficar visíveis. E aí, tá a formação de algumas unidades. Olha lá, ó,
algumas unidades microscópicas mais condensadas, que a gente chama de cromômeros. Eu não disse centrômero, eu disse cromômeros. Beleza? E detalhe, gente, aqui, tá? Cada cromossomo que já começou a condensar, ele tem 2 bracinhos. Não, fala direito, professor. Como é que é o nome, pessoal? Cromátides. Não se esqueça que no centro das 2 cromátides a gente tem agora o centrômero, que prende o cromossomo no fuso mitótico. Vamos anotar na apostila, vai. Prófase 1, leptótero. Início da, põe lá, condensação cromossômica. Início da condensação cromossômica. Tornam-se visíveis ao microscópio óptico, então você já consegue visualizar o cromossomo. Com grânulos, pequenos grãozinhos pontilhados, denominados cromômeros, que são esses pontos em vermelhinhos que eu fiz aqui para você. Correto? Que não são centrômeros, toma cuidado. Os cromossomos apresentam quantos bracinhos mesmos? 2. 2 cromátides, tá? Vou pintar uma aqui, ó. Uma cromátide, 2 cromátides, certo? Trocando a cor aqui para azul, pronto. Aqui no centro a gente tem o centrômero. Tá na boa? Bora lá, gente. Bom, a primeira subfase então chama-se leptóteno. A segunda a gente chama de zigóteno. Olha que legal aqui o nucleolo individualizado, a carioteto. Professor, o que está acontecendo? Agora nessa fase, deixa eu explicar depois a nota. Estou em zigóteno agora. Nessa fase, os cromossomos que têm as mesmas características... Professor, como é que chama os cromossomos que têm as mesmas características? Os cromossomos homólogos. Certo? Então, os cromossomos que carregam as características semelhantes são chamados de cromossomos homólogos. Um veio do meu pai e um veio da minha mãe, lembra? Eu tenho 23 cromossomos do meu pai e 23 da minha mãe. Correto? Os únicos diferentes são os cromossomos sexuais X e Y. Apenas eles. Então, cromossomos homólogos é o seguinte, eles começam a se emparelhar. Par 1, par 2, par 3, par 4, par 5. Tá lembrado? Então, eles vão se emparelhando. E aí, o que acontece? Para eles se emparelharem, quase não sai. Emparelharem, né? Para ocorrer o emparelhamento, olha lá, ó, existe aqui um complexo, né? Um conjunto de proteínas que fica na base. Esse conjunto de proteínas que eu pintei em vermelho, a gente chama de, ó o nome que dá, ó, complexo sinaptonêmico. Sinaptonêmico. Esse é o nome. Complexo sinaptonêmico. É uma base de proteína chamada de complexo sinaptonêmico, tá? Que faz com que os cromossomos homólogos fiquem emparelhados. A gente dá um nome para esse fenômeno. Isso é chamado de sinapse, que não tem nada a ver com neurônio, tá? Sinapse é a região entre neurônios onde ocorre a transmissão de impulsos nervosos. Nesse caso, sinapse é o emparelhamento dos cromossomos homólogos. Só em que lugar está acontecendo isso no corpo humano? Nos testículos e nos ovários. Então, o zigóteno, vai lá, ocorre o, põe lá, emparelhamento ou pareamento, você pode usar o termo pareamento, não tem problema, sinapse dos cromossomos homólogos. Forma-se o complexo sinaptonêmico. Seria bom você passar, como eu fiz aí, né? Está em escuro aí no teu desenho, escrever, né, complexo sinaptonêmico. Então vamos lá. Não se esqueça, ó, eu estou no lesípade. Como assim, professor? Leptóteno, zigóteno, paquítono, diplóteno e diacinese. Já falei do leptóteno, já falei do zigóteno. Chegamos agora na fase mais importante da meiose, que é a fase chamada paquíteno. É aqui que ocorre o fenômeno chamado crossing over, né? Crossing over. Troca final. Você pode chamar de crossing over ou você pode chamar de permutação. Lembra que eu te falei que aqui atrás os cromossomos estão emparelhados? Para que eles se emparelham? Para poder trocar informação genética entre eles, tá? Dá uma olhada aqui, ó. Aqui eu tenho um cromossomo, né, mais escurinho, você pode ver aqui, ó, né? Foi até colocado intencional para você entender. Eu tenho mais um escurinho emparelhado com um clarinho, para dizer que eles são cromossomos o quê, galera? Diferentes. E você percebeu, vou até mudar a cor aqui, ó, né? Vou colocar em azul. Olha lá, ó, eles estão em contato um com o outro. Vocês estão vendo? Esse contato entre eles é onde vai ocorrer a troca de genes, tá? O cromossomo pretinho vai mandar informação para o branquinho e vice-versa. Vai ter uma troca de genes entre esses cromossomos homólogos. E essa troca de genes é o que a gente chama de crossing over. Professor, e aí, qual que é a vantagem disso? Galera, você sabe a vantagem disso. Variabilidade genética. Como assim?
cada espermatozoide vai ser geneticamente diferente um do outro, graças a essa troca de genes, que nunca são as mesmas em todos os cromossomos. Então, durante a relação sexual, quando o homem ejacula, libera de 150 milhões a 300 milhões de espermatozoides, não são 300 milhões de espermatozoides, são 300 milhões de espermatozoides, todos geneticamente o quê? Diferentes. Sacou a jogada? Se o espermatozoide número 1 fecundar o óvulo, nasce o João. Se for o número 2, nasce a Maria. Se for o número 3, nasce o Antônio. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que cada espermatozoide é geneticamente diferente. Vai formar indivíduos geneticamente diferentes. Não se esqueça que o homem faz isso e a mulher também faz. A cada óvulo que ela libera a cada 28 dias, né, durante o ciclo menstrual, certo? É um óvulo geneticamente diferente do outro. Tá? O óvulo que ela liberou, por exemplo, em janeiro é diferente do óvulo que ela vai liberar em fevereiro, que vai ser diferente do óvulo que vai liberar em março. Cada um é geneticamente diferente. Por isso que há o que nós chamamos de variabilidade genética, graças a esse fenômeno chamado de crossing over, que ocorre na fase chamada paquítero. Então põe lá, paquítero. Cada cromossomo é constituído por duas cromátides. Não mudou nada. Cada cromossomo tem duas cromátides. E aí, tranquilo. Os dois homólogos pareados, então... ele falou pareados. Então, vou mudar a cor aqui. Então, ele está falando assim, ó. O azul está pareado com o vermelho, para realizar a troca chamada crossing over. Vamos contar quantas cromátides tem aqui? Vamos contar. Vai lá. 1, 2, 3, 4. 2 do azulzinho e 2 do vermelhinho. Então, isso é chamado, a gente dá um nome quando eles se pareiam assim, para trocar genes. A gente fala que são tétrades. Então, vamos anotar aqui, vai lá. Os dois homólogos pareados mostram, então, 4. 4 filamentos, cujo conjunto é chamado de tétrades ou bivalentes. No final do paquítero, ocorre a permutação, ou crossing over. Quero que você grifa isso. Que ocorre, garante o aumento da variabilidade genética. Terminamos então o paquítero, pulamos para o diplóteno. Você percebeu que legal aqui, ó? Você percebeu que o cromossomo branquinho está levando um pedacinho, olha lá, ó, do pretinho? E você percebeu que o pretinho está levando um pedacinho do branquinho? Vou até colocar aqui para dar uma destacada, em cores diferentes. Você percebeu isso? Professor, o que quer dizer isso, hein? Quer dizer que já ocorreu o quê, pessoal? O fenômeno do crossing over. Esse contato que ainda existe entre os cromossomos, olha lá, ó, este contato que ainda existe entre os cromossomos, que é após a troca do crossing over, a gente chama de quiasma. Quiasma é o ponto de contato entre as cromátides, é a consequência do crossing over, eles já estão se separando. Então vamos lá, diplóteno, ocorre a formação dos, põe lá, quiasmas, do jeito que eu escrevi ali, ó, quiasmas, que são pontos de contato entre as cromátides. E para finalizar, diacinese. Professor, o que vai acontecer agora? Agora, depois que ocorreu o crossing over, você pode ver que o cromossomo pretinho está levando parte branca e o cromossomo branco está levando parte preta, só para poder distinguir. Isso é um indício que já ocorreu o fenômeno do crossing over, certo? E o que vai acontecer? Esse é o momento que os cromossomos ainda estão condensando e estão aumentando de volume. Aí a carioteca se fragmenta. Lembra? A carioteca se fragmenta, certo? Devido à expansão. E o nucleolo que cai para o citoplasma, ele também é desintegrado. Então, o que está acontecendo aqui na diacinese? Olha lá, os cromossomos estão se separando, estão se distanciando um do outro. Fim dos quiasmas, fim dos pontos de contato. Isso é chamado de terminalização. Esse é o nome, terminalização. Fim dos quiasmas. Desaparece a carioteca, desaparece o nucleolo. Então, vamos lá, gente. Diacinese, ocorre a, põe lá para mim, terminalização. Terminalização. Isto é, o fim dos quiasmas. E aí eu coloquei mais embaixo o desaparecimento da carioteca e do nucleolo. Pessoal, a parte mais demorada da aula já foi. Agora eu jogo rápido, tá? Ué, professor, você nem começou. É verdade, né? Porque eu acabei de falar de quem? Vamos lá. Prófase 1. Eu falei da prófase 1. Olha lá, eu estou na prófase 1. A prófase 1 tem 5 subdivisões. Leptótero, zigótero, paquítero, diplótero e diacinese. Correto? A fase mais longa já foi, agora é rapidão. Não copia, só olha lá. Leptótero, início da condensação cromossômica. Zigóteno, pareamento dos cromossomos homólogos, sinapse. Certo? Paquíteno, fenômeno do crossing over, a troca de genes entre as cromátides para aumentar a variabilidade genética. Diplóteno, fim dos pontos de contato entre as cromátides, fim dos quiasmas. E diacinese, terminalização,
correto? Que os quiasmas já estão, né? Já deixaram de acontecer, os pontos de contato já não existem mais. Aqui no diplota os quiasmas estão ocorrendo e na diacinese finalizam. Não há mais pontos de contato. Desaparece a carioteca e o nucleolo. Terminamos a prófase 1. E agora mudamos para a metáfase 1. Gente, tá fácil, muito fácil. Olha aqui, ó, metáfase 1. Vamos olhar na metáfase 1? Eu tenho aqui os cromossomos alinhados na zona central da célula. E você percebeu que eles não estão sozinhos, eles estão formando par, certo? Olha lá, ó, eles formam pares. Sabe como é que a gente chama isso? Placa equatorial dupla. Um cromossomo pareado ao lado do outro. Placa equatorial dupla. Isso é metáfase 1. Então põe lá para mim, metáfase 1. Posicionamento dos cromossomos homólogos, grifa lá, na zona central da célula. Lembra? Zona central, zona mediana, placa do equador, placa equatorial, não importa. E formação da placa equatorial dupla. Não se esqueça que aqui no centro a gente tem o centrômero. O centrômero está preso no fuso mitótico. Professor, o que vai acontecer agora? O fuso mitótico vai encurtar. E aí o que vai acontecer? Os cromossomos serão puxados para os polos. Então estamos indo para a anáfase. Olha que massa, galera. Ó. Professor, quem é que está sendo puxado para os polos? São só as cromátides ou o cromossomo completo? O cromossomo completo. O que nós temos agora aqui é migração dos cromossomos homólogos para os polos da célula. Então põe lá, anáfase 2. Certo? Anáfase 1. Migração dos cromossomos. Cromossomos homólogos para os polos da célula. Seria bom você anotar o seguinte, ó. Cada cromossomo continua com seu centrômero. Você viu aqui? Cada cromossomo continua com seu centrômero. Então aqui não há divisão do centrômero. Não tem. Tá? Aqui na anáfase 1 não tem. Professor, e agora o que vai acontecer? Lembra o que vai acontecer agora? Vamos agora para a telófase 1. Vai ocorrer o estrangulamento. Como é que chama isso, pessoal? Vamos lá. Isso aqui chama-se citocinese. Depois você copia. O cromossomo vai começar a descondensar. Lembra? Reaparece o carioteca. Lembra da aula de ontem que a carioteca vem do retículo endoplasmático liso. Então ele não surge do nada. Ah, é abiogênese, geração espontânea. Não, não. A carioteca vem do retículo endoplasmático liso. Apesar de não aparecer, o nucleolo está aqui, ele reaparece. Lembra da aula de ontem? Você tem o cromossomo, você tem o centrômero e em uma das extremidades você tem uma esferinha. Como é que chama essa esferinha mesmo do cromossomo? Satélite ou zona SAT. Ela se estrangula e o satélite cai. O satélite, na verdade, origina o famoso quem? Vamos lá, nucleolo. Certo? Então vamos lá comigo, telófase 1. Descondensação cromossômica. Pode marcar lá. Descondensação cromossômica. Reaparecimento da carioteca e do nucleolo. Só para lembrar, a carioteca, a origem de onde que é? Retículo endoplasmático liso. E o nucleolo, de onde que ele vem? Da extremidade do cromossomo. Como que chama mesmo? Você lembra? Falei ontem na aula de mitose. Satélite. Você chama de satélite ou você chama de zona SAT. Repetindo, a carioteca vem do retículo endoplasmático liso, certo? E o nucleolo vem do satélite ou zona SAT. Legal. Professor, quantas células foram formadas? Vamos lembrar? A gente começou com uma célula e chegamos agora em quantas? Em duas. Não se esqueça que nós estamos ainda falando da meiose 1. Então põe lá para mim, formação de duas células haploides. Haploides, N, certo? Aqui é 2N, então formação de duas células haploides. Certo? Se eu tivesse, por exemplo, aqui 2 cromossomos duplicados, cada célula aqui teria um cromossomo duplicado. Confirma? Então você vai colocar a formação de duas células haploides duplicados. Pronto, terminei com duas células. Mas o objetivo não é chegar em duas células. O objetivo é chegar em quantas células? Lembra? Em 4. E essas 4 células serão todas haploides. A diferença é que agora elas serão o quê? Lembra? Simples. Tudo bem? Aqui eu coloquei duplicado, mas não se esqueça que antes eu tenho 2 simples, lembra? 2N. Para ser duplicado aqui, ó, para ser duplicado é porque ocorreu o fenômeno da, como é que é o nome? Intérfase. Aqui nós temos a intérfase. Eu começo ali em cima com 2 cromossomos simples, passa para 2 duplicados. Isso é intérfase. Aí vem a meiose 1, forma 2 células haploides. E depois nós temos a meiose
2, que forma 4 células haploides, todas com cromossomos simples. Pode ver, ó, lá em cima, ó, começou com uma célula com 2 cromossomos simples lá em cima, e terminei lá embaixo com 4 células, cada uma com um cromossomo simples. De 2 caiu para 1, de 10 caía para 5, de 46 caiu para 23. Agora é o momento que a célula vai descansar, entre aspas, vai produzir muita proteína. Como é que chama? Intercinese, certo? Que é um intervalo entre as duas meioses. E aí, iniciamos a meiose 2, que você já vai colocar que ela é equacional. Vamos só fazer uma coisa? Vamos só fazer uma coisa? Jogo rápido. Eu estava com quantas células mesmo? Eu estava com uma célula e terminei com 2. Então, significa que agora eu tenho que continuar com 2, mas o objetivo é chegar em 4, certo? Bom, galera, na verdade agora ficou fácil. Sabe por quê? Porque a meiose 2, ela é muito parecida com a mitose. Você vai olhar a aula e fala, professor, você está dando aula de mitose de novo? A meiose 2 é muito parecida com a mitose. Nem crossover tem mais, acabou. Quer ver? Vamos iniciar. Olha como vai ser bem tranquilo. Vai, prófase 2. Lembra? Vem comigo. Inicia a condensação cromossômica, desaparece a carioteca e o nucleolo, forma, como é que chama aqui, galera? Lembra? Áster, forma o que mais? Fuso mitótico. Então põe lá, prófase 2. Condensação cromossômica e desaparecimento da carioteca e do nucleolo. Pode colocar lá. Desaparecimento da carioteca e do nucleolo e formação de áster e fuso mitótico. Formação de áster e fuso mitótico. Terminei a prófase 2. Pulamos agora para, metáfase 2. De novo, ó, os cromossomos estão alinhados na zona central. Só que agora tem uma diferença, ó. Eles estão sozinhos, não estão duplos, né? Cada um está individualizado. Então agora a gente chama isso aqui de placa equatorial simples. Então põe lá para mim. Metáfase 2. Posicionamento dos cromossomos na zona central da célula e formação da placa equatorial simples. Simples. Placa equatorial simples. Gente, agora você tem que entender o que vai acontecer. Como é que é o nome dessa esferinha que está aqui no meio mesmo do cromossomo? Você lembra? Centrômero. Tá, vamos imaginar o que vai acontecer na próxima etapa. O fuso mitótico vai começar a encurtar, lembra? Ele começa a despolimerizar e ele começa a encurtar. Aí o que acontece com o cromossomo que está preso pelo centrômero? Ele é esticado, metade para um lado, metade para o outro. Vai puxando, pô, olha lá, ó, arrebentou, né? Separou os bracinhos, fala direito, separou as cromátides. Mas para separar as cromátides, primeiro teve que dividir a esferinha do meio, lembra? Qual é o nome da esferinha do meio? Centrômero. Então, na hora que o fuso mitótico encurta, tá? O centrômero é dividido ao meio. Então, põe lá, anáfase 2, ocorre a divisão do centrômero. Ocorre a divisão do centrômero. Muito bem, então. Imigração das cromátides. Cromátides para os polos da célula. Migração das cromátides para os polos da célula. Beleza, galerinha? Vamos lá. Vamos continuar aqui. Anáfase 2, pulamos para a telófase 2. Agora tá fácil, né? Vai ocorrer a invaginação da célula. Como é que chama isso? Você lembra? Citocinese, que é a divisão do citoplasma. Vamos lá. Descondensa o cromossomo, reaparece a carioteca e o nucleolo. Carioteca vem do retículo liso, nucleolo vem do satélite. E são formadas quantas células, galera? 1, 2, 3, 4. 4 células haploides, todas geneticamente diferentes. E os cromossomos são todos simples, certo? Eles não estão duplicados. Então, telófase 2. Descondensação cromossômica, reaparecimento da carioteca e do nucleolo, e ocorre põe a palavrinha mágica lá, citocinese. Citocinese, que é a divisão do citoplasma. Isso é citocinese. E formação de 4, põe lá para mim, 4 células haploides. 4 células haploides simples. É bom você colocar entre parênteses para mim, ó. 4 células haploides simples, na frente de simples, ó. Geneticamente diferentes. Geneticamente diferentes. Pessoal, eu vou te ensinar como é que você estuda a meiose, tá?
é óbvio que você tem que ter uma sequência, né? Você tem que ter uma sequência assim, meiose 1, prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1, meiose 2, prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. Então, vou te dizer como que você vai estudar isso. Você vai comparar. Os vestibulares comparam. Como assim, professor? Eles comparam a meiose 1 com a meiose 2. Você quer ver? Olha como que é fácil. Precisa copiar, só presta atenção. Qual é a diferença entre meiose 1 e meiose 2? Vamos lá. Prófase 1. Tem leptótono, zigótono, paquítono, diplótono, diacinese. Prófase 2, nenhuma dessas subfases. Nenhuma. Estou comparando a prófase 1 com a prófase 2. Certo? Prófase 1, leptótono, né? Leptótono, zigótono, paquítono, diplótono, diacinese. Inclusive o crossing over ocorre na prófase 1. Professor, e na prófase 2? Bom, na prófase 2 não acontece nenhuma dessas subfases. Agora eu quero que você olhe. Vai, olhe. Olha para a metáfase 1, olha para a metáfase 1. Olha agora para a metáfase 2. Você viu a diferença? Metáfase 2, placa equatorial simples. Metáfase 1, caramba. Metáfase, pera lá, só vai confundir tua cabeça aí. Vai lá. Metáfase 2, placa equatorial simples. Metáfase 1, placa equatorial dupla. Eu estou comparando. Olha agora a anáfase 1. Olha agora a anáfase 2. Você viu que tem diferença? Anáfase 2, divisão de centrômero e migração das cromátides. Anáfase 1, não tem divisão de centrômero e a migração dos cromossomos. Tá vendo? Você vai comparando uma com a outra. Telófase 1, vamos lá. Formação de duas células haploides, certo? Duplicadas. Telófase 2, formação de 4 células haploides simples. Então, na hora de você estudar, compare a meiose 1 com a meiose 2. Meiose 1 reducional, meiose 2 equacional. Formação de gametas e formação de esporos. Belezinha, pessoal? Tranquilos? Beleza? Com essa aula, a gente já pode entrar na próxima, que é a gametogênese, que eu já vou preparar hoje à tarde para vocês. Tá bem? Vamos fazer exercício? Qualquer dúvida é só me chamar aqui. Essa aqui é a primeira da tua apostila. O processo de divisão meiótica, importando na formação dos gametas, ou esporos, né, ocorre em 2 etapas, resultando em 4 células haploides. Assinala a alternativa errada quanto à meiose. A primeira etapa da meiose é denominada equacional. Já achei a resposta errada. A primeira é reducional e a segunda é equacional. Então a resposta errada de cara, letra A. Na prófase 1 ocorre a subfase leptótico, que envolve a individualização dos cromossomos, ok. Na fase da anáfase 1, aí você tem que lembrar, galera, anáfase 1, você tem que lembrar. Olha aqui, olha para a anáfase 1, isso tem que estar na tua cabeça. É migração dos cromossomos, certo? Vamos voltar para a questão. Na anáfase 1 ocorre a separação dos cromossomos homólogos e não tem separação do centrômero. Tá certo? Beleza? Beleza. Pulei a letra B, né? Na fase prófase 1 ocorre a subfase leptóteno, que envolve a individualização dos cromossomos. Aí você tem que lembrar. Olha lá, leptóteno inicia a condensação cromossômica. Então, os cromossomos começam a ficar individualizados. Beleza? Então, a B está certa, a C está certa. D, na prófase 2, ocorre o desaparecimento do nucleolo da carioteca. Correto? Beleza. E na subfase da prófase 1, chamada diacinese, ocorre finalmente o desaparecimento da carioteca. Os cromossomos homólogos se separam, mantendo-se unidos pelo quiasma. Resposta, então, letra A. É a resposta errada. Questão 6. Estou pegando alguns aqui que são bem interessantes. Considerando o esquema de meiose abaixo, indica a alternativa correta. Meiose. Bom, eu não sei quantos cromossomos tem, mas eu tenho certeza de uma coisa. A A é 2N. Correto? O restante é tudo haploide. Tudo haploide. Correto? E o cara foi sacana com a gente aqui, ó. Você tá vendo? Ele colocou B, C, D e E, tá? Essa B, C, D e E, tudo isso aqui é meiose 1. Ele não precisava ter colocado a B e a C ou a D e a E. Ele fez isso só para te sacanear, tá? E essas outras 4 aqui, né, que vão ser formadas pela meiose 2. Sacanagem do cara que fez a questão, mas vamos lá. Correta. A, B, D e F são diploides. Não, o diploide 2N é só a A. Está errado. B, C, D e E são formadas da telófase 1. Espera um pouquinho. A D e a E é o finalzinho da meiose 1. Se é o finalzinho da meiose 1, a telófase 1 só vai ser formada aí na D e na E. Não na B e na C. A B e a C é o começo da meiose 1.
A, B, D e G são células idênticas quanto ao seu material genético. Gente, a B, a C, a D, a I, a F, a G, a H e a I, gente, nenhuma são idênticas, lembra? Porque aí ocorre o fenômeno do crossing over. B, C, D e I, tudo bem, B, C, D e I são haploides, tá certo, letra D. Na verdade, haploide, né? B, C, D, F, E, F, G, H, I, todo mundo aí é haploide com exceção da A. Como ele não colocou na letra D somente essas são as haploides, mas ele disse que essas são haploides, você pode considerar. Letra D. E a saideira? Apenas as células diploides podem sofrer meiose, é verdade. Dado que as células haploides têm um conjunto único de cromossomos que não pode ser reduzido, verdadeiro. A figura abaixo representa a anáfase 2 da meiose de uma célula animal. Gente, é verdade, ó, as cromátides estão sendo puxadas. Então aqui nós temos a anáfase 2. Confirma? Anáfase 2. E ela vai ser dividida ao meio. E quando ela for dividida ao meio, ela vai formar duas células. Essa aqui vai formar duas. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Correto? Anáfase 2. Então aqui nós teremos a telófase 2. Você concorda? Uma outra célula igual a essa, que ele não colocou só para sacanear você, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, né, que serão puxados pelo fuso mitótico, também formarão mais duas outras células, com 4 cromossomos, certo? Todos na telófase 2. Aqui tem 4, aqui tem 4, aqui tem 4, aqui tem 4. Quer dizer que se terminou com 4, é porque a célula inicial tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ela tinha 8. Porque na meiose é assim, né? Se eu começo com 8, termina com 4 cromossomos. Se eu começo com 10, termina com 5. Se eu começo com 46, termina com 23. O número diploide da célula que está se dividindo por meiose é igual a essa aqui, ó. É a inicial, 8 cromossomos. Resposta certa, letra A. Tudo bem, galera? Gente, muito obrigado.